Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo. Anjo César Lucas. Celso Andreon. Claudemir de Souza. Erildo Nadai. Ilma Quizó Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Marcos Bruno Basso. Presente. José Lopes Farias. Pedro Henrique da Silva. Robertinho Amorim. Robson Chefe presente. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. 17 vereadores presentes, presidente. 17 vereadores. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão e solicito ao secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. O Senhor te abençoe e te guarde. Números, capítulo 6, versículo 24. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Projeto de lei do Executivo em segunda discussão. Projeto de lei PMC número 07/2014. Autoriza o município de Cariacica a realizar concessão à administração de bem público para utilização e administração pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBES. Coloco. Foi a leitura da ata, não, né? Foi do... Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do Legislativo em segunda discussão. Vereador Erildo Nadai, projeto de lei CMC número 36/2014. Altera o artigo 1º e o parágrafo 1º da Lei Municipal número 4.991/2013, que dispõe sobre a concessão de 50% de meia entrada para profissionais do magistério nas redes públicas particular de ensino município de Cariacica, em estacionamentos que promovam cultura, lazer, eventos científicos, artísticos e esportivos no território municipal. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Projeto do vereador Robertinho Amorim, retirado de pauta por ausência do autor. Projeto de lei legislativo em primeira discussão. Projeto de lei número 312/2013, vereador Celso Andreon. Assegura o pagamento de 50%, meia entrada do valor real dos ingressos cobrados para entrada em cinema, teatros, espetáculos de show, eventos esportivos e similares aos jovens de baixa renda entre 15 a 29 anos. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Estamos no projeto de número 4384/2013, de autoria do vereador Celso Andreon. Projeto 312/2013. Vamos aguardar o secretário da Comissão de Justiça e Redação Final, o vereador Itamar Alves Freire, do PDT, para que o mesmo proceda com a leitura do parecer. Boa noite, mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, público presente. Projeto de lei 312/2013, autoria vereador Celso Andreon. Parecer tem por objeto o projeto de lei número 312/2013, de autoria do ilustre parlamentar Celso Andreon, que assegura o pagamento de 50% meia entrada do valor real dos ingressos cobrados para entrada em cinema, teatro, espetáculos, shows, eventos esportivos e similares aos jovens de 15 a 29 anos de baixa renda, no âmbito do município de Cariacica e da outras providências. A proposição foi encaminhada às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamentos,
a teor do artigo 75 e 76 da Resolução 378/91 do Regimento Interno dessa augusta Casa de Lei. A Lei Federal número 12.852, de 5 de agosto de 2013, que institui o Estatuto da Juventude e, dentre seus inúmeros artigos, previu a possibilidade de pagamento de metade do preço do ingresso, que assim descreve: é assegurado aos jovens até 29 anos, pertencente a famílias de baixa renda, e ao estudante, na forma do regulamento, o acesso às salas de cinema, cineclubes, teatro, espetáculos musicais, eventos educativos e esportivos de lazer, intensamente em todo o território nacional, promovido por quaisquer entidades realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso, cobrado do público em geral. Em análise da matéria em destaque, podemos verificar que o autor da proposição tem a preocupação e também por finalidade adequar o município de Cariacica na presente lei, ora detalhada. Sendo assim, a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. Após debate e considerações, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento, devidamente reunida, opina pelo parecer favorável, entendendo não haver qualquer óbice quanto à regular tramitação da matéria em análise, restando a decisão final ao plenário. É o parecer. Plenário Vicente Santoro, em 17 de fevereiro de 2014. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Vereador Celso Andreão, do PT. Presidente Marcos Bruno, demais colegas vereadores, compondo a mesa, Jaqueline, Robinho Pimentão, não sei quem é que está escondido ali atrás do Robinho. Joel Perovano, demais colegas vereadores, público presente, assessores, membros da comunidade, e o cidadão também que nos acompanha pela TV Web, pela TV Câmara, meu boa noite. O presente projeto, presidente Marcos Bruno, tem por objetivo suplementar a legislação federal, dispor sobre a concessão do benefício da meia entrada em todos os ambientes de promoção e propagação cultural aos jovens em situações de hipossuficiência. É preciso, vereador Amarildo, vereador Sérgio Camilo, é preciso, diante da realidade do município, promover políticas de inserção social que conceda a todos os mesmos direitos, de forma a atender à igualdade material prevista na Constituição Federal pela força do artigo 5º. Quero também, vereador Messias e vereador Sérgio Camilo, que aqui sobe essa tribuna constantemente para falar sobre os índices da insegurança pública, os índices de violência, de mortalidade e da criminalidade que envolve a nossa juventude e os nossos adolescentes. Ora, nesse sentido, a cultura desenvolve um papel de extrema importância, pois é responsável diretamente pela formação do caráter, inserindo os valores de ética e de moral de uma sociedade. Então, esse projeto também ele tem a iniciativa de alcançar esse grupo social da juventude que fica à margem do seu direito de ter acesso à cultura e os eventos de benefício social. Assim, colegas vereadores, embora a Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013, chamado Estatuto da Juventude, disponha sobre tal tema, é necessária uma lei municipal a fim de adaptar a concessão do referido benefício à realidade e exigências do município de Cariacica. E aí, vereador Seu Pedro, vereador Zé do Miguel, vereador Erildo, da minha bancada, vereador Oséias, que atentamente me escuta,
Nesse sentido, o projeto de lei em questão alarga o rol dos eventos descritos na lei federal, no sentido de esclarecer que o benefício da meia entrada deve ser concedido em qualquer evento de natureza cultural, seja de caráter público ou particular. Ademais, senhor presidente Marcos Bruno, o projeto de lei em questão concede à Secretaria Municipal de Assistência Social a responsabilidade para analisar as situações de hipossuficiência e a responsabilidade de emissão de uma carteira, de um documento oficial, para que seja apresentado quanto da compra do ingresso, bem como da entrada dos eventos. Lembrando também que o público que será alcançado com esse projeto de lei são os jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. Então é importante, vereador Sérgio Camilo, nós que somos desbravadores no debate da segurança pública, juntamente com outros colegas, a gente criar alternativas para que esse público de risco social, que tiveram historicamente negados seus direitos, possam abrir seus horizontes, e a cultura, a gente acredita que pode desempenhar esse papel para trazer uma gama de jovens e adolescentes a se inserirem na cidadania, ocupando seu papel de protagonista na nossa cidade e na sociedade brasileira. Então eu agradeço, presidente, e peço o voto favorável a todos os meus colegas vereadores. Um abraço, boa noite. O projeto continua em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 070/2014, do vereador Sérgio Camilo Gomes. Dispõe sobre a proibição de realização de bailes funk ou pancadão em vias públicas e demais locais públicos desse município. Convido o secretário da Comissão de Justiça e Redação Final, o vereador Itamar Alves Freire, do PDT, para que o mesmo faça a leitura do parecer. Projeto de lei 070/2014, autoria vereador Sérgio Camilo Gomes. Parecer. O presente parecer em epígrafe tem por objeto o projeto de lei número 070/2014, do ilustre parlamentar Sérgio Camilo Gomes, que dispõe sobre a proibição de realização de bailes funks ou pancadão em vias públicas, praças, parques e jardim, estacionamento público ou privado e demais locadouros públicos no âmbito do município de Cariacica e da outras providências. A proposição for encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a teor do artigo 75 da Resolução 378/941. O presente projeto visa vedar expressamente a utilização de vias públicas de qualquer espécie para realização de baile funk ou pancadão no âmbito do município de Cariacica, sem a devida autorização dos órgãos competentes. Materialmente, a Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Constituição Federal, estabelece ser de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, que assim se encontra elencado. Artigo 13. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência constitucional do município, especialmente legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. A proibição de realização de bailes funk e pancadão em vias públicas é matéria de interesse local, considerando o histórico de desordem públicas e confusões oriundas de eventos dessa espécie. Sobre o aspecto formal, a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. E não há qualquer
impeditivo constitucional legal, estando ainda de acordo com o artigo 106, 124, 133, todos os regimentos internos. Desta forma, em condição de ser aprovado no que diz respeito ao aspecto que cumpre a estas comissão analisar. É o parecer. Plenário Vicente Santoro, 2 de abril de 2014. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto em discussão. Vereador Sérgio Camilo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, vereadoras, público aqui presente, assessores de vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa noite a todos. Senhores vereadores, como presidente da Comissão de Segurança desta Casa de Leis, todos sabem que eu sempre tenho procurado apresentar e solicito aos nobres pares a aprovação de projetos voltados para a área da segurança pública. Eu já mostrei aqui nesta Casa de Leis várias reportagens da imprensa escrita, de várias comunidades solicitando, pedindo, implorando o fim de bailes funks no município de Cariacica. Uma das comunidades que mais sofre com isso é Jardim América. Todos sabem que esses bailes são regados a droga. As comunidades ficam vendo moradores, cenas de sexo explícito. Enfim, é uma desordem total. E depois a polícia que tem que resolver o problema. Então, eu não meço palavras para dizer que, para mim, é um bando de baderneiros que, após esses bailes, usarem entorpecentes, sai pelas ruas, chutando a porta dos comércios, depredando prédios e residências. Então, o meu projeto proíbe esse tipo de evento em vias públicas e locais de acesso ao público, como postos de gasolina e estacionamentos privados e públicos. Está somente autorizado ao local privado, com estrutura, autorizado pela prefeitura, com licença, com seguranças e agora estacionamentos. Não fizeram a exigência de estacionamento para a igreja? Agora eu estou fazendo a exigência de estacionamento para o evento. Então não podemos fechar os olhos para algo tão importante e que será de suma importância para a população do município de Cariacica. Em São Paulo, em muitos locais já se proibiram esse tipo de evento. Então eu coloco a apreciação dos nobres pares, respeito a decisão desta Casa de Leis e peço a apreciação dos nobres vereadores. Muito obrigado, boa noite. Projeto continua em discussão, com a palavra o vereador Marcos Bruno. Boa noite ao público presente, nobres colegas vereadores, vereador Messias Donato, Amarildo Araújo. Eu venho à tribuna, nobre vereador Sérgio Camilo. É claro que o projeto ainda está em primeira discussão, e é mais um projeto importante apresentado por Vossa Excelência, que tem acompanhado as dificuldades do município, sempre com projetos voltados à segurança e ao bem-estar da população, mas este projeto, em outros, assim como ele foi aprovado em algumas cidades em São Paulo, ele também foi rejeitado em vários municípios do Brasil, né, em algumas cidades do sul do país, em algumas cidades de São Paulo, e
É claro que eu não venho aqui de forma alguma defender a liberação de um baile funk em via pública. Eu só venho aqui para que a gente possa aprofundar um pouco mais o debate em torno do que é a festa, o que é o gênero musical, aprofundar um pouco isso. Porque eu poderia dar um exemplo aqui, vereador Wellington Silva. No meu bairro, particularmente, no bairro onde eu resido, eu já cansei de observar jovens que acabam de sair da academia e param o carro de som na praça, e eles não gostam de funk, eles ouvem axé, dance e outros estilos musicais, colocam a música no último volume, sobem em cima do capô do carro, ingerindo bebida, uísque e outras tantas bebidas alcoólicas, e com o projeto da forma com a qual ele está apresentado aqui, isso seria, teoricamente, permitido. E se de repente na outra esquina, 100 metros, um outro grupo de jovens estivesse escutando um outro gênero musical, por exemplo, no caso aqui o funk, eles seriam proibidos. Então, assim, que a gente aprofundasse um pouco mais o debate, para que caso a lei seja aprovada, ela é importante, mas que ela seja ainda mais abrangente, para que não se exclua determinado segmento social, principalmente porque as pessoas que se identificam mais com esse gênero musical são pessoas de camadas sociais mais baixas, mas que se exclua também que outros segmentos sociais, com jovens de classe média, não venham a perturbar a sociedade com outros estilos de música, e não só o funk, mas que seja proibido de uma forma geral qualquer tipo de música em volume elevado que incite a violência e perturbe a ordem na cidade de Cariacica. Então, na semana que vem a gente continua o debate, mas mais uma vez parabenizo o vereador pela iniciativa. Projeto continua em discussão. Vereador Celso Andreão, do PT. Presidente Marcos Bruno, demais colegas vereadores, quero aqui dirigir de forma muito sincera a fala ao nobre vereador Sérgio Camilo, que é um incansável, né, vereador Sérgio Camilo? Um incansável, um estudioso, busca sempre encontrar os dramas que a sociedade cariaciquense está vivendo, para que possa encontrar os devidos meios para ajustar e normatizar o convívio social. Quero aqui demonstrar a minha alegre surpresa na proposta. E quero pedir também, vou pedir a cópia ao projeto, que eu não tive possibilidade de estudá-lo na íntegra. Estou tendo nesse momento acesso ao conteúdo, de dar uma lida melhor para que a gente possa até ajudar nessa discussão. Quero compartilhar de uma coisa, vereador Sérgio Camilo. É comum, vereador Messias, vereadora Ilma sempre já subiu em outros momentos dessa tribuna para reclamar sobre esses acontecimentos. Hoje nós vivemos, e aí há um perigo, vereador Sérgio Camilo, nós vivemos uma falta de respeito às leis. É isso que nós estamos vivendo hoje, uma falta de respeito às leis, onde nem aquela velha ideia, né? O seu direito, né? Se deve respeitar e termina quando o direito do outro começa, nem isso mais as pessoas estão tendo noção. E aí nós temos reclamações periódicas, permanentes, de grupos, seja dentro de um bar, que liga o carro na porta em alto som, pessoas que fecham as ruas sem pedir licença. Grupos que fecham as ruas sem licença e fazem a sua festa na área pública sem o mínimo de respeito às normas que regem essa cidade, no que diz respeito às festas, que é sempre salutar também a gente entender que o lazer, as festas fazem parte do bom convívio de uma sociedade, porém com regras e respeito às normas na palavra de ordem. Então, assim, essa é uma preocupação que Vossa Excelência está de parabéns. E realmente é um problema que a gente precisa, nesta casa, cuidar com muito carinho, vereador Amarildo.
Cuidar com muito carinho para a gente criar uma norma que funcione e que dê amparo às famílias para que possam ter um telefone, ter um contato para realmente serem atendidos. Porque também não posso deixar aqui de dizer que há uma enorme reclamação em relação ao Disque Silêncio. Acredito que vocês também devem ouvir isso. Que as pessoas estão ligando, não estão sendo atendidas. E até um pouco tempo atrás, nós sabíamos e sabemos de como esse trabalho foi importante, vereadora Ilma, para coibir minimamente os abusos no que diz respeito ao som e a essas festas fora de controle. Então, quero me tornar aqui solidário, vereador Sérgio Camilo, a sua proposta de debate. Quero pedir que nos dê tempo também para estudar um pouco melhor, né, para que a gente possa realmente fazer juntos nesta casa uma lei que tenha um alcance social e que dê condições às nossas famílias e às pessoas terem seus direitos garantidos com respeito à ordem, o bom convívio familiar e aquilo que a gente sempre prima nesta casa, que as pessoas possam realmente curtir, se divertir, mas sem perder a dimensão da lei e da ordem. Um abraço, presidente. O projeto continua em discussão, vereador Wellington Silva. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores aqui presentes, o auditório hoje, né? Público aqui presente. Eu estava ali pensando, não estou pensando comigo mesmo não, estava pensando a respeito da emenda do vereador Sérgio Camilo. Está de parabéns. Quando o vereador Celso vem aqui e questiona a respeito dos bailes e a fiscalização, e aí vem a preocupação, vereador. Infelizmente, quando é questionado o Disque Silêncio, o Disque Silêncio realmente ela não tem condição nenhuma de ir nesses locais. Eu falo que estive lá e saí final de semana, mas quando eu saí, eu pedi reforço policial, porque é ambiente pesado. Então eu vejo aqui, quando você fala fiscalização, quando você traz isso para o município Cariacica, aí eu pergunto, será que nós temos condição realmente de fiscalizar esses eventos? É preocupante. Proibir, eu sou totalmente favorável. Eu acho que nós temos que trazer o debate, por que isso? Isso é problema de segurança pública, estadual. Município nenhum tem condição de estar fiscalizando isso aqui. Porque os locais que praticam isso aqui, como o presidente falou, são locais de difícil. Eu tive mesmo, e eu fui aconselhado pelo policial que estava comigo para mim ir embora. Wellington, vamos embora. Você vê, olha a situação que nós estamos passando hoje, não é só dentro do Cariacica não, gente. Isso é nível Brasil. Essa música veio para ficar realmente. E essas pessoas não têm responsabilidade, não. Elas estão preparadas para o que der e vier. E o homem de bem, um fiscal de silêncio, que não tem arma, não tem proteção, vai de peito aberto, como é que vai encarar essas pessoas? É uma lei realmente, tem que ser discutida, vereador. Eu acho que tem que não entrar nem na quarta-feira, eu acho que tem que conversar, botar em debate mais, para a gente conversar a respeito disso. Porque isso vai trazer um transtorno, e eu sou favorável ao projeto. Sou favorável sim, porque é um abuso o que esse jovem faz. O exemplo que eu falo aqui é a Avenida Vila Palestina, aonde os carros passam de alto som, até para, aí começa os alarmes dos carros todos disparar, aí vira aquele barulho todinho. E é uma área residencial que tem agora, passou um comércio, mas infelizmente o jovem resolve ir para ali porque é um point de Cariacica. Então, eu quero trazer, vereador, o senhor que é da área de segurança, trazer a responsabilidade dos nossos governantes, a Polícia Civil, a Polícia Militar,
para estar combatendo esse tipo de evento. Meu muito obrigado. O veto continua em discussão. Vereadora Zéias Lopes. Senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores, nobres pares, por presente, todos aqueles que nos assistem pela TV Web, meu boa noite. Quero aqui, vereador Sérgio Camilo, até parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, mas trago aqui também, como os outros já falaram, que a gente precisa... também não sou conhecedor do projeto, mas uma discussão mais ampla sobre o tema, porque o tema também é um tema que é relevante para o município, mas é polêmico também. Tendo em vista, vereador Sérgio Camilo, a gente sabe que hoje, na verdade, as músicas funks e pancadão já estão também... né? Não é só essas músicas mundanas, não. A gente tem visto que tem pessoas sendo evangelizadas com músicas de funk, muitas vezes até pancadão, mas com uma letra diferente. Então, a minha preocupação, como vamos fazer? Esse final de semana mesmo teve um evento, uma cruzada evangelística no meu bairro, e ali estava um rap, um camarada, um rapaz cantando música, mas música, né, no mesmo ritmo, mas que tinha o teor cristão. E aí, vereadora Ilma, fica a minha preocupação. Como vamos fazer? Vamos usar 2 pesos e 2 medidas? Ou vamos proibir tudo? Porque se proibir funk e pancadão, o dia que tiver o evento evangelístico lá, que tiver alguém, não vai poder também não. E aí é por causa disso que eu estou alertando, já preocupado com isso, porque a gente vê CDs, DVDs, tudo aí, e as pessoas cantando. Aí vai proibir os outros, e como é que vai ficar a outra parte? Então, por isso, a gente precisa analisar bem, discutirmos, para que depois aprovarmos este projeto. Obrigado, então boa noite a todos. Vereador Erildo, unidade PT. Gostaria de saudar o presidente, Marcos Bruno, a mesa diretora, os colegas vereadores, público presente, e dizer o seguinte, Sérgio Camilo, esse projeto, na realidade, é um projeto importantíssimo. Eu acho que numa segunda discussão, não sei o que pode ser feito, mas na realidade, o gênero musical, o funk é um gênero musical, como vários outros gêneros, samba, bossa nova, tudo isso é um gênero musical. E esses são expostos, né, local público, com altíssima, né, um som altíssimo. Eu tive um caso em São Geraldo que a mulher quase infartou, porque ela botaram na praça um carro com som altíssimo, domingo à tarde, com uma música falando de pornografia, e ela com a filha em casa, e aí ela me ligou, e nós tentamos resolver, e até com muito custo a polícia foi lá, conversou, parou, virou as costas, o cara começou de novo. Então, assim, é um negócio tenso. Agora, tem que lembrar que nós temos a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. Então não é por disque silêncio, isso é uma ação da Polícia Civil, da Polícia, né, que vai ter que fazer essa função, que é uma função importante. O que poderia ser feito uma emenda, Sérgio, seria o seguinte, não atribuir isso apenas ao baile funk, né, colocar isso nos gêneros musicais de um modo geral, desde que ultrapasse a tantos decibéis, desde que incomode, né,
Porque aqui na pracinha tem gente tocando música espanhola, né? Aqueles grupos. E aquilo é belíssimo, né? Eu paro ali para ouvir, é muito bonito, é agradável. Na feira também tem. Então, assim, o espaço é público, mas a qualidade da música e a tonalidade tá legal. Agora, botar esses carros com esse som absurdo, né? Incomoda, qualquer gênero musical incomoda, né? Então eu queria, Marcos Egídios e Sérgio Camilo, ver o que vocês podem pensar nisso aí, que já foi falado pelos outros vereadores, para a gente botar gênero musical, de modo geral, e trabalhar a questão dos decibéis também, né? Eu acho que, não sei, porque sendo alto, incomoda qualquer música, né? Você não é obrigado a ouvir uma música, uma bossa nova, se ela está lá na altura que você está querendo dormir à tarde e o cara está, entendeu? Eu acho que poderia pensar, não focar num gênero musical, né? Funk ou hip hop, mas no gênero musicais em geral, entendeu? E aí você especificar o que não pode. Obrigado, presidente. Vereador Messias Donato. Senhor presidente, professor Marcos Bruno, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Ilma, vereadora Jaqueline, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e também pela TV Web, aos assessores, funcionários desta casa, aos ex-vereadores Léo da IAPI, também o vereador Mano, assim quanto todas as lideranças, e saudando todas as lideranças, eu gostaria de saudar ali o Fábio Binda, ali de Nova Brasília. Nosso boa noite. Bem, meus amigos, minhas amigas, a gente observa a questão do projeto, um projeto de lei, que traz nesta noite uma discussão, e aí causou uma polêmica aqui no plenário, e de forma alguma eu poderia ficar fora desse debate, uma vez que a gente, baseado não em falas, né, que o vento pode levar, senhor presidente, mas em dados da Secretaria de Segurança Pública, assim também como o site Mapa da Violência, que traz a cada ano, né, dados de mortalidade, principalmente nesse público infanto-juvenil que frequentam esses bailes funk. Agora, a gente observa, senhor presidente, e aí o autor da lei, autor do projeto de lei, vereador Sérgio Camilo, a gente observa que há, senhor presidente, uma inversão de papéis e uma inversão de valores também. Na época em que o vereador Robinho, o nosso amigo Darlan Soares, Sebastião Bremercamp, talvez frequentavam as festas, senhor presidente, frequentavam as festas, eles frequentavam as festas, mas tinham uma hora para chegar. Tinha hora para chegar em casa, porque os seus pais, né, permitiam ir, mas tinha também hora para voltar. Agora, o que é inadmissível, vereador Sérgio Camilo, eu concordo com o projeto de lei, mas o que é inadmissível hoje é o padrão da família brasileira. Aí, o senhor presidente, que ainda não é pai, mas que será um dia, se Deus quiser, imagine os senhores que são pais, as mães que estão aqui, imaginar que uma sensação de segurança, senhor presidente, se desenha colocar o filho dentro do carro, e a partir das 23 horas você pega o seu filho, a sua filha, que é o seu bem maior, que é presente de Deus, para no baile funk lá em Jardim América, e diz o seguinte: filho, dá um beijinho, papai te ama, papai vai te deixar aqui em segurança, no baile funk, e às 4 horas da manhã, o papai e mamãe, a gente vem aqui te pegar, porque é muito perigoso você ir para casa, tem drogados, você pode sofrer assalto, e aí a gente vê uma inversão de papéis, de valores, na família brasileira, e aí também, por que não dizer, na família quereciquense. Vereador Sérgio Camilo, proponente do projeto de lei, disse aqui, senhor presidente, com muita propriedade, avalizado também por Vossa Excelência, quando subiu aqui
e colocou, de certa forma, o que ocorre dentro desses bailes funk. Orgias, sexo, drogas e tantas outras coisas foram ditas aqui. E aí a gente vê, vereador Celso, algo muito importante. Quando a gente pensa, senhor presidente, já concluindo, como que um pai ou uma mãe que diz que ama o seu filho, ama a sua filha, para no baile funk e entrega seu filho para usar drogas, para se prostituir, para destruir aquilo que o filho tem de melhor, que é o seu bem maior, que é a sua saúde. Então, vereador Sérgio Camilo, quero fazer coro aqui com os demais que subiram à tribuna desta casa e dizer que nós também somos favoráveis ao projeto de lei. É claro que é polêmico, tem discussão, mas aí eu deixo aqui, senhor presidente, essa preocupação, né? O dever do Estado de cumprir a sua legislação, mas também não eximir pai e mãe de cometer, né, esses delitos, que é também deixar pai e filho na porta de baile funk para praticar sexo, para usar drogas e tantas outras coisas. Vereador Robson Schiff, do PDT. Primeiramente, boa noite a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores. As palavras do vereador Messias, me fez voltar lá atrás. A família constituída de antigamente, na verdade, tá? Eu com meus 17 para 18 anos, fui para o Exército. Foi a primeira vez que eu voltei para casa sozinho, desacompanhado pelos meus irmãos, e cheguei depois das 9 horas da noite. Que antigamente os pais realmente tinham responsabilidade com seus filhos e realmente educavam seus filhos de acordo com a família. E hoje que a gente vê, vereadora Ilmo, a família está desandando cada vez mais no nosso país. Então, eu peço ao vereador Camilo, como líder do governo municipal, para o bem do município de Cariacica e para o bem dessa Casa de Leis, que o senhor procure a Procuradoria da Prefeitura Municipal de Cariacica, procure a Secretaria de Segurança do município e faça reuniões com o Conselho de Juventude, para que não haja um desgaste com a Câmara Municipal e com o Poder Executivo. Que esse projeto realmente vai dar o que falar. Então, eu acho que nós vereadores, já sofremos vários desgastes dessa Casa de Leis, por alguns outros projetos que vieram para essa Casa de Leis. Então, eu acho que esse projeto tem que ser debatido com a sociedade municipal e com esses conselhos. Conselho de Segurança Municipal, Procuradoria Municipal e o Conselho da Juventude, para que não haja o que houve anteriormente aqui nessa casa. Então, eu quero que o senhor me compreenda, estou de acordo com Vossa Excelência, nosso município, não só o município de Cariacica, como o Brasil, tem que tomar providência sobre isso, sobre a questão não só da juventude, como a questão de família. Então era bom que o senhor se inteirasse mais nesse assunto, para não acontecer o que aconteceu nas vezes passadas com certos projetos aqui nessa casa. Meu muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ana Crisóstomo Siqueira. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças aqui presentes, lideranças evangélicas, funcionários, lideranças de comunidade, lideranças partidárias, povo aqui presente, o povo que nos ouve pela TV Web. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala de cada um aqui que se pronunciou nessa tribuna. E eu já fiz vários relatos aqui nesta Casa de Leis, e eu tenho certeza que até o autor do projeto, o vereador Sérgio Camilo, gostaria de saber da minha opinião em relação a esse projeto. Alguns vereadores me perguntaram, e eu posso responder que, infelizmente, senhor presidente, eu não tenho porte de arma, né? Eu não sou polícia, né? Eu sou uma mulher que ando no município com um carro adesivado agora, né? Bem lembrado do nobre vereador. Aonde nós aqui nessa casa temos vivido ultimamente dias de conflitos,
aonde o povo que se revolta cada dia. E eu quero chamar a atenção aqui dos pastores, do povo em geral, e dizer que, vereador Messias, nós estamos caminhando para um mundo difícil, aonde os nossos policiais, e aí eu falo do vereador Sérgio Camilo também, aonde a polícia militar, aonde a polícia civil não tem controle da dimensão que hoje o nosso país, especialmente o nosso município, está vivenciando. Eu estive esses dias conversando com meu filho, que é major da polícia, e ele disse: mãe, está difícil até para trabalhar. Está difícil para conter o povo. O povo estão indo para as ruas, estão fazendo manifesto, estão quebrando tudo, invadindo lojas, atacando o pessoal, fazendo coisas que não eram para fazer. E eu me preocupo com alguma fala que aqui onde a pessoa se dirige fala, são um monte de bandidos, são um monte de baderneiro. Eu jamais falaria dessa forma, porque eu me preocupo com a segurança e a integridade. E eu digo, vereador Sérgio Camilo, que eu já sofri muito com essa questão dos baile funk. Inclusive aqui nessa casa mesmo, um determinado vereador fez um pedido de um baile funk, liberou no meu bairro, a qual surgiu a morte de um jovem. Um jovem morreu matado ali dentro daquele baile funk. A questão dos carros de som, quando chegam embaixo da minha casa, ninguém dorme. E eu me preocupo com isso, porque na verdade, a segurança pública é um poder do governo do estado que tem mal investido, porque não tem condições, estrutura para dar conta de resolver tudo, por muito que o governo tenha investido na segurança, na patrulha da comunidade, que se diz. Nós estamos à mercê de um grande problema. Eu acho que o projeto é um grande projeto, é um projeto de grande relevância. Quem nos dera que nós pudéssemos alcançar e acabar com a questão dos bailes, dos carros de som, dos bares que funcionam, de todas as coisas que aqui são votados. E eu me preocupo com isso. Me preocupo porque se o vereador não votar, se ele não votar, o nome dele vai para a cumbuca. Ele não votou. Se ele votou, o nome dele também vai para a cumbuca. Nós estamos entre a faca e a espada, e sabemos que o projeto é bom. Sabemos que temos que ter coragem, mas nós vamos ter que pedir segurança, presidente. Segurança, porque hoje com os carros adesivados, o vereador que vai numa rua, que tem um lixo, que tem uma rua sem fazer, aquele vereador que anda a qualquer hora, de noite, de madrugada, a qualquer hora, ele está habilitado a tomar um tiro, porque na verdade eles acham que o vereador é que é o todo-poderoso, ele que pode fazer e nós não podemos fazer nada. Nós aprovamos, nós colocamos as leis, mas nós não temos o respaldo que deveria ter. E eu parabenizo o vereador Celso Andreon pela sua fala. Se nós tivéssemos o cumprimento das leis e as garantias daquilo que nós votamos aqui, e tivéssemos uma segurança, tivesse um disque silêncio, onde nós pudéssemos ligar e aí vir a segurança, tivesse um policiamento, porque quando começa uma briga e causa uma morte, quando a polícia chega, a pessoa já está morta. Então é impossível a gente fazer certas coisas que a gente não tem como fazer. Eu acho, pastor, que nós temos que pedir é proteção divina, de Deus, porque nós estamos à mercê de grandes problemas e nós vamos ver isso agora, no início da Copa do Mundo. Hoje, para quem viu o prefeito citar a quantidade de pessoas que vão vir para o nosso município para treinar na Copa do Mundo aqui nos estádios, nós vamos enfrentar grandes problemas e a revolta do povo vai ser muito grande em relação a ver tudo aquilo que estão vendo desse desperdício de dinheiro público,
dentro da Copa do Mundo, nos estádios, muito bem quem gosta de futebol, e aí se revolta quando não tem saúde, quando não tem educação, quando não tem infraestrutura e outras coisas mais. Eu voto favorável ao projeto porque eu sou favorável a que regularize isso, mas teria que ter tido um estudo maior, onde nós pudéssemos chamar a segurança. Eu concordo com o vereador que propôs aqui desse grande debate, do vereador Robinho, desse grande debate. Eu gostaria, vereador Sérgio Camilo, que Vossa Excelência, como autor, pedisse vista do projeto até ou qualquer outro vereador, para que a gente pudesse fazer um debate amplo, para não correr o risco, presidente, desse projeto ser vetado e nós aqui de novo voltar à discussão. Muito obrigado. Projeto ainda em discussão. Não, nem votei para votar ainda não. Vereador Seu Pedro, do PT. Fala aqui, fica aqui. Boa noite à mesa, nossa presidência. Toda vez que eu venho falar, o presidente passar a mesa para outra, né? Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, vereadoras, o povo aqui presente. O projeto é bom. Necessário que a gente sabe que dá para... Só que é complicado. Vou logo dizer, é complicado, né? É complicado porque a gente não tem segurança. A não ser que nós vamos ter um monte de segurança aí. Porque a gente sabe... porque a gente sabe que como é o balo funk. Todo mundo sabe, você também sabe, vereador. Você sabe que não é fácil. Você pode até encarar, né? Eu sou uma pessoa que, não estou dizendo aqui que tenho medo das coisas, mas eu acho que tem que fazer esse debate mesmo. Fazer esse debate, abrir o debate mais para a sociedade, para a gente ver que a sociedade está sabendo. Não adianta fazer projeto, agora 2 por diante, e não ter debate nessa casa, porque a sociedade quer saber dos debates, quer saber onde é que tem o foco, né, do projeto. Fazer projeto de qualquer maneira, ou para dizer que é bom ou não, a gente se queima aqui nessa casa. Eu posso ser a favor do seu projeto, mas tem que ter um debate. Tem que ter um debate, tem que ter a segurança, porque nós sabemos que o balo funk não é brincadeira. Tá? Estou dizendo isso porque a gente conhece nas periferias onde a gente está, nos balos funk, como é que é. Então, fechar um balo funk, Nossa Senhora, tem que ter a polícia todinha, que não é eu, não é você, sozinho, que vai fechar um balo funk. Então, na verdade, eu não estou dizendo que o projeto não vale nada. Não quero que você complemente isso. Quero dizer assim, precisa de segurança. E quem tem que dar segurança é o governo do Estado, com suas ações, com suas políticas próprias de segurança, porque nós precisamos de segurança mesmo. Eu sou a favor, mas eu sou a favor do debate. Pedi até a você que pedisse vista o projeto para a gente ter mais um debate. Obrigado, presidenta. Tá? O projeto continua em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Declaração de voto. Vereador Sérgio Camilo Gomes. Senhora presidente, nobres pares, retorno a esta tribuna para a declaração de voto. Senhores vereadores, quando a vereadora Ilma coloca bem colocado, que o próprio filho dela, que é policial, e disse, está difícil a polícia trabalhar. E por que está difícil a polícia trabalhar? Porque tiraram as forças da polícia e não estão normatizando o que é certo e o que é errado. Esse que é o grande problema. Então, hoje a polícia, ela está, infelizmente, com os pés e com as mãos atadas.
se nós não passarmos a normatizar o que é certo e o que é errado, não adianta nós debatermos aqui sobre segurança pública. Segunda-feira, eu vi vários vereadores virem aqui na tribuna e falarem novamente, reclamarem da segurança pública. Concordo, eu sempre fui um crítico da atual, de como a polícia é coordenada. Mas se nós não começarmos a normatizar as coisas, não tem como a polícia trabalhar. E é muito importante, até quando a vereadora fala que nós precisamos, olhou para o pastor e falou que nós precisamos de proteção divina, aí eu defino, vereadora, a palavra oração diz o seguinte: orar e ação. Nós temos que pedir a proteção, mas temos que agir. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus só faz por nós o impossível, como está em Lucas 1,37. Então a nossa ação nós precisamos fazer. E todos sabem, todos aqui sabem, eu já mostrei documentos aqui nesta Casa de Leis, o que acontece no entorno desses locais onde ocorrem esses bailes funks. Vários assassinatos, droga na rua, todo mundo usando, cenas de sexo explícito. Isso é uma vergonha para as famílias. Aqueles que trabalham não são obrigados a ficar a noite toda ouvindo pancadão. Aí eu disse que silêncio? Não. Presta aqui, vereador, só um minutinho. Aí eu só queria ler para os vereadores que alguns ficaram com dúvida. Não tem nada a ver com disque silêncio. Artigo 3º do meu projeto. O poder público municipal, através de uma atuação conjunta com o auxílio da Guarda Municipal, Polícia Militar e a Delegacia de Polícia Civil da área, e juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, devem providenciar apreensão e remoção para o depósito próprio de todo o material e equipamento utilizado, lavrando-se no ato o auto de apreensão próprio, e o veículo será encaminhado ao pátio do Detran. Então a lei está muito bem estruturada. Então, senhores vereadores, se nós não começarmos a tomar a responsabilidade que nos foi dada, que é legislar em prol do município, em prol das famílias de bem, não vamos conseguir nunca chegarmos a um objetivo, que é o bem-estar de todos. Mas agradeço os vereadores que em primeira discussão aprovaram o projeto, e os que tiverem alguma dúvida, quarta-feira que vem, em segunda discussão, tomaremos novamente a discussão do referido projeto. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Declaração de voto. Com a palavra o vereador Oséias. Retorna a essa tribuna, nossa presidente, vereadora Jaqueline, apenas para justificar o que eu disse. Apenas levantei um dos pontos de discussão, que é sobre a música, muitas vezes até nos eventos evangelísticos, e citei, vereador Sérgio Camilo, sou favorável ao projeto. Só disse isso porque acredito eu, como a maioria, assim como o vereador Robinho falou e foi muito feliz, nesse projeto precisamos incluir outros segmentos que tenho certeza vão colaborar e muito para que esta lei se torne efetivamente eficaz. Só justificar. Sou favorável,
mas precisamos haver um debate maior na Câmara, com os vereadores e com a sociedade. Meu muito obrigado. Declaração de voto, o vereador Celso Andrion. 2 minutos. Presidenta Jaqueline, demais colegas componentes da mesa, Itamar, Robinho Pimentão, sempre atento, Robertinho, demais colegas vereadores, vereadora Ilma, colegas assessores, cidadão presente na Câmara, sejam bem-vindos a esta casa. Sua presença aqui sempre abrilhanta nosso trabalho e exige cada vez mais do nosso cumprimento enquanto vereança responsável nesse município. Vereador Sérgio Camilo, coloco aqui meu primeiro voto favorável, e entendendo, reafirmando aqui a necessidade da gente aprimorar. Como eu falei no pronunciamento sobre o projeto, eu dei uma lida rapidamente aqui no projeto, nós temos duas coisas que a gente precisa avaliar. No artigo 3º, Vossa Excelência citou a questão da guarda municipal, que ainda não existe no município. Nós temos agentes de trânsito aqui, né? Então nós precisamos ver como que a gente aprova a lei, exatamente, a gente aprova a lei sem ela existir factualmente, né? Então assim, não existe uma guarda municipal instituída no município, né? Então, como que a gente prevê num projeto de lei, se não vai ter esse agente na hora de atuar no cumprimento Não, sim, mas, infelizmente, nós não temos ela montada, né? Factualmente, ou seja, ela não existe, né? Mesmo que seja previsto na lei a sua criação, mas ela não foi criada ainda por nenhuma administração que por aqui passou. Então, só avaliar como que a gente vê isso, né? Prever na lei a ação conjunta contando com a Guarda Municipal, sem ela ainda não existir atualmente. De repente o prefeito, né, Juninho, pretende futuramente implementar. Então a gente pode ir dialogando em relação a isso. E um outro acréscimo que eu gostaria de fazer, por que eu estou falando isso agora? Né? Porque foi agora que eu dei uma lida, poderia ter falado na hora da discussão do projeto, mas mesmo assim tinha anunciado que o conjunto da ideia era importante, por isso votei favorável, mas também disse que era preciso amadurecer o projeto. A gente precisa especificar o entendimento e o conceito de baile funk e pancadão. Então, no projeto de lei, nós temos que falar o que é funk e o que é pancadão. Então, no projeto de lei, será entendido como funk, eu não conheço, né? Então, tem que entrar na lei a especificação do entendimento de funk e de pancadão, porque senão fica só a letra, mas ela não está conceituada no projeto de lei, até porque a gente sabe, conversando aqui, enquanto os discursos aconteciam, tem vários tipos de funk, né? Vários estilos, então é preciso, quem conhece, ajudar aqui a configurar o entendimento de funk e de pancadão, porque quem não conhece não vai entender o que significa o que está se prevendo aqui. Então, só para ir também aprimorando o projeto de lei, é preciso conceituar no projeto o que é funk e o que é pancadão. Mas quero me colocar à disposição de continuar esse debate no aprimoramento do projeto, que a ideia, Vossa Excelência, está de parabéns. Um abraço, obrigado, presidenta. Declaração de voto com a palavra o vereador Zé do Miguel. Desde já cumprimentamos a presença do ex-vereador dessa casa, ex-vereador Léo do IAPI. Quero dar uma boa noite aqui à nossa presidenta e os demais da mesa, saudar os vereadores, saudar o povo presente, os pastores, os padres, saudar o João Terra que está ali, saudar os demais presentes e saudar os que nos assistem em casa pela TV. Queria dar os parabéns ao Camilo por esse projeto, Camilo. Parabéns. Eu sou favorável a esse projeto. Mas eu quero dizer mais uma coisa. O ano passado, 2013, o vereador Itamar protocolou aqui, não foi, Itamar? Sobre o som nas pracinhas aí, os carros de som. E nada está acontecendo. Fez aqui uma audiência pública aqui semana passada e nada acontece. Eu acho que nosso leitor hoje está em dúvida.
O povo que nos acessa, que está vindo, fica em dúvida disso aí. Eles estão vigiando, porque não está acontecendo nada. Nada acontece. Então, Camilo, parabéns. Estamos juntos nesse projeto. Porque se nós não caminhar junto à união dos vereadores, não vai acontecer as coisas não. Eu acho que o povo está vigiando muito, essa Câmara aqui renovou muito. E vai renovar muito lá para frente. Estadual, federal, Senado. O povo está vigiando. Fica de olho. Vamos vigiar. Vamos examinar. Porque o povo é o nosso patrão. É o povo que paga o nosso salário de vereador, de prefeito, presidenta, presidente. Todo mundo, é eles que pagam. Então, gente, estamos juntos, Camilo. Parabéns. E uma boa noite a todos. Declaração de voto com a palavra vereador Itamar Freire. Mais uma vez, boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, assessores de vereadores, público que nos ouve e nos assiste. Eu nem ia falar, mas a gente aproveita porque o vereador Zé do Miguel citou um projeto de nossa autoria, que inclusive já é lei, que proíbe o carro de som a qualquer hora sem autorização. Porque hoje o que nós vemos é o seguinte, é uma adulteração do carro. Naturalmente a gente compra um carro, o carro vem apenas com aquele radinho, ali para aquela medida, para a pessoa ouvir ali ele e quem está no interior do carro. Eles vão aí em casas de som e aumenta, bota caixas e mais caixas, aumenta as potências e perturba, chega a estremecer o lugar. Então nós fizemos o ano passado, e essa casa aprovou, um projeto de nossa autoria, proibindo isso. E a semana passada nós tivemos uma audiência pública aqui, com um número bem reduzido, mas foi uma discussão muito gostosa. Quero inclusive agradecer ao pessoal da Secretaria de Segurança, o subsecretário que aqui esteve e muito bem se colocou, do meio ambiente estiveram aqui também e discutiu, o pessoal também do Disque Silêncio esteve aqui, foi uma discussão muito boa. Então, eu aqui faço cor à sua palavra, Camilo, não é porque não estão se cumprindo a lei que nós vamos então largar tudo de lá. Nós estamos aqui para legislar, então vamos fazer a lei. Se com a lei já é difícil controlar, sem lei vai virar uma bagunça total. Então temos que discutir, temos que pensar meio, pelo menos quando a gente estruturar isso, que eu sou um cara da fé. Eu não acredito que a coisa vai ficar desse jeito, não. Sempre eu tenho esperança que vamos controlar, que vamos segurar. Por exemplo, aqui na reunião ficou colocado, o subsecretário que chegou de segurança, ele já conseguiu com que um policial vai acompanhar agora o pessoal do meio ambiente, quando for, vai ter uma polícia já acompanhando permanentemente para ver nessas ações, nessa diligência que vai até os bairros. Então o que nós precisamos é criar lei, realmente, e lutar para o seu real cumprimento. Não vamos desmolecer. Se nós achar que não tem jeito, então nós vamos ter até que deixar de lutar pela vida pública, ir embora para casa, porque não temos o que fazer. A nossa parte é essa. Mas, graças a Deus, que essa casa se discute muito as questões, isso é importante, o debate é importantíssimo, e muito mais do que isso, aprova, porque foi aprovado em primeira discussão. Meu muito obrigado. Declaração de voto com a palavra vereadora Ilma Crisóstomo. Senhora presidenta, senhores vereadores e liderança ainda presente. Eu ouvi a fala do vereador Sérgio Camilo e a fala do vereador Itamar, refleti muito na fala do vereador Celso. E eu confesso que, antes de eu vir falar, eu até pensei em não falar. Porque quando um vereador apresenta um projeto a qual o vereador se posiciona, o que ele fala, às vezes a pessoa leva isso para fora da Câmara, faz uma certa desmitificação da coisa, entendeu? E isso para nós causa gerando constrangimentos. Quando eu falei, vereador Sérgio Camilo,
impedir a proteção divina. Não foi, vereador Itamar, dizendo que não teríamos que fazer lei. Jamais. Eu confio no poder, eu faço parte desse poder, eu sou presidente de uma comissão de justiça, analiso os projetos, inclusive, salvo se me engano, eu acho que a comissão que mais reúne nessa casa é a comissão de justiça, que a comissão de segurança nunca se reuniu para discutir nada. E a comissão de justiça está presente, aprovando os projetos, discutindo os projetos, analisando, dando parecer, e não se esquiva de dar parecer nos projetos. Mas quando eu falei da proteção divina, é pedindo proteção de Deus para justamente abrir o caminho da mente de pessoas que estão à frente dos poderes, para que faça que as leis sejam cumpridas. Porque eu estou cansada de ver leis sendo aprovadas e não sendo discutidas e às vezes não sendo aplicadas. E aí, quando você fala da oração, eu falo para vocês que, como parlamentar, ultimamente, o que eu tenho feito é pensar. Pensar no rumo das coisas, pensar na posição de alguém, na nossa posição, refletir o nosso posicionamento. Porque se nós não fizermos isso, se nós não colocarmos a nossa vida mesmo para pensar e refletir, e colocar Deus na frente, vereador, eu sei que na palavra diz, como o vereador veio falar, da oração. Não tem coisa mais importante nessa vida do que a oração. Não tem lei. Não existe lei mais importante do que a lei de Deus e da oração. Mas isso aí nós temos que pedir que os nossos governantes façam cumprir as leis. Por quê? Porque toda essa geração nova que vem de grandes problemas de conflitos, que vão para baile funk, que vão para as drogas, é justamente porque as leis não são cumpridas. Porque hoje o crack tomou conta, a droga tomou conta, as nossas crianças estão morrendo, os jovens estão morrendo. Porque as leis federais, porque os governantes principais não aplicam as leis e não dão condições de vida para os nossos jovens. E as famílias estão se destruindo por isso, talvez, por falta até de Deus, vereador. Por falta de Deus, por falta de oração. É por isso que eu falei nessa questão aqui, eu acho que não teria nem que ter sido retrucada. Mas como o vereador é polêmico, ele retruca. Se eu tivesse chegado aqui e falado que eu ia votar contra qualquer coisa, eu votei favorável. Eu não disse que era contra o projeto, simplesmente porque eu falei da oração, tem que ter retruca. Muito obrigado, presidente. Continua a leitura. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Continua a leitura da pauta. Projeto de lei CMC número 46, 2014, vereador Robertinho Amorim. Altera-se a denominação da Rua 13 para a Rua Maria de Lourdes Poiares, Labuto, do bairro Tabajara. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Moção. Moção número 030, 2014, do vereador Celso Andreon. Concede moção de congratulação ao senhor Roberto Ailton Esteves de Oliveira pelo relevante trabalho prestado como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Espírito Santo. Coloco a moção em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovada a moção. Moção número 31, 2014, vereador Celso Andreon. Concede moção de congratulação ao senhor Vilmar Buzaf pelo relevante trabalho social prestado ao município por meio de sua atuação na instituição de fé e alegria. Coloco a moção em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Indicações. Indicação número 356, 2014, vereador Amarildo Araújo. Conselho de maneiramento situado na rua Nestor Vieira, no bairro Dom Bosco. Lê a outra do Amarildo. Indicação número 379, 2014, vereador Amarildo Araújo. Instalação de campo de brocha na rua Afonso Cláudio, no bairro Vila Independência. Coloca as indicações em discussão.
Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação do vereador Erio Denadai, indicação número 311 de 2014 e indicação 310 de 2014. Construção de uma lombada sinalizada na rua Bigodinho, no bairro São Conrado. Limpeza e retirada de terra da rua Rei Carlos, do bairro Vale dos Reis. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 341 de 2014 do vereador Itamar Alves Freire. Recapeamento, asfalto e restauração de calçada na extensão da Avenida Doutor Afonso Schwab. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação no 374, 375 da vereadora Ilma Quizó Siqueira. Recapeamento asfalto da rua São João, no bairro Santo André. Pavimentação asfalto da rua Avenida Camaradas, no bairro Santo Antônio. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação no 297, 298 da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Patrulhamento e revissol na rua Cuiabá, no bairro Rio Branco. Patrulhamento e revissol na rua do Canote Filho, no bairro Vale dos Reis. Coloca as indicações em discussão. Com a palavra, o vereador Zé do Miguel. Você vai cortar minha indicação, Zé? Brincadeira, hein? Volto aqui outra vez nessa tribuna para dar uma boa noite à nossa presidente, os demais vereadores, público presente. Vereador, eu gostaria que você verificasse essa rede de sol aqui, porque essa rua já é asfaltada já. Acho que houve engano aí. Só falta um pedacinho lá que a chuva arrancou, mas Deve ser um asfalto. Então. Verifique direitinho. Deve ser um pedacinho, vereador. Eles estão pedindo revisão só para esse pedacinho. Nós vamos verificar, mas continua a leitura. Indicação no 27 de 2014 e 28 de 2014, vereador Zé Miguel. Providencie limpeza manual com o uso de máquinas em toda a rua Alfredo Couto Teixeira, do bairro Oriente. Providencie limpeza manual com o uso de máquina na rua Cuiabá, no bairro Rio Branco. Coloca as indicações em discussão. Com a palavra, vereador Zé do Miguel. Volto aqui outra vez nessa tribuna para agradecer a secretária. A secretária já fez a rua, já está tudo em ordem. O povo está caminhando na rua feliz pelo trabalho que foi feito. Obrigado. Coloca as indicações do nobre vereador em discussão. Retirou de pauta? As duas? Retirado de pauta a pedido do autor. Indicação número 1801-2013 e indicação número 20-2014 do vereador Manel Messias Donato. Retirado de pauta por ausência do autor. Indicação número 323-2014 e 324-2014 do vereador José Lopes Farias. Aplicação de revissol na rua Cavuína, no bairro Boa Vista. Drenagem e pavimentação na rua Cavuína, no bairro Bela Vista. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações. Indicação 281-2014, indicação 301 do vereador Robin Pimentel. Pavimentação, asfalto na rua 23 de maio, no bairro Rio Branco. Limpeza em toda a extensão do Rio Itanguá, que pertence ao bairro Nova Brasília, Itanguá, Oriente e Itacibá. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações. Indicação 205-2014, 206-2014 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Patrulhamento para a rua Nossa Senhora da Penha, no bairro Residencial Piranema. Patrulhamento e aplicação de revissol na rua Vicente de Paulo, no bairro Residencial Piranema. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Retirado de pauta por ausência do autor. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda.